ouvintes do Bizarrismos do Além. Aqui quem fala é a Carol, a mesma Carol que faltou na semana retrasada aí. Queria agradecer por vocês terem recebido tão bem o meu host reserva aí que entrou pra me substituir, que fez isso com maestria e por isso foi convocado pra voltar aí. Semana sim, semana não, ele está entre nós. Então estamos com o Cris aqui do Sexta 13. Mas antes de eu lhe passar a palavra, eu vou aproveitar então pra agradecer, falar que eu estou de volta. Obrigada a quem tem deixado comentários aqui no Bizarrismos do Além. Tem sido muito legal essa experiência de estar aqui com vocês e trazendo as histórias do Bizarrismos pra cá. E aproveito para deixar o convite. A sua história pode estar aqui na próxima edição do Bizarrismos do Além. É só você enviar no nosso formulário anônimo, tá? É 100% anônimo, a gente não sabe nem por reza quem é que tá mandando a história. Clica aí no link, seleciona Assombrações e envia pra gente que vai ser contado aqui no Bizarrismos do Além. E aí é a sua oportunidade, né? Às vezes você é mais tímido ou não quer mandar com a sua voz, tem alguma coisa ali que você não pode ser relacionado com a história, você manda em anônimo e a gente lê aqui pra vocês, tá? Então o convite tá aí, o link está aqui também na descrição desse e de todos os outros episódios do Bizarrismos do Além. E também fica o convite pra você ir lá conhecer o feed do Bizarrismos, só Bizarrismos, nosso feed original que vai estar linkado aqui nesse episódio para você escutar histórias bizarras de diversos temas. Temos aí mais de 10 temas e com certeza você vai se identificar com algum e consegue escutar as histórias e enviar pra gente também. É isso que eu tinha de recadinhos. Vou agora chamar o meu convidado, que não vai ser uma novidade para vocês, ele está aqui agora acho que até mais vezes que eu. E eu vou chamar então o nosso grandíssimo Cris do Sexta 13. Cris Aguilera para se apresentar novamente. E aí, Carol, beleza? E aí, bizarristas, beleza? Carol, só agradecer a oportunidade de estar aqui semana passada, foi muito legal. Espero ter atendido as expectativas. Agradecer o Luca aí também, que deu aquela força pra nós aí na gravação. E é isso, foi muito legal tocar o Bizarrismos. Gosto muito do podcast e tô feliz de estar aqui mais uma vez. Estamos todos felizes aqui e eu vou dizer uma coisa. O Luca, que vocês conheceram no episódio passado, é uma versão comportada desse Luca. Se você for lá, você que está escutando, né, for lá no Bizarrismos e escutar o episódio Proibidão 3, você vai ver quem realmente é esse Luca que tava falando com vocês. Eu, quando fui editar o episódio, fiquei surpresa ali. Falei, ele realmente é um homem de muitas facetas, mas eu acho que ele estava com medo, você não acha? Não, ele falou que tava com medo, que não gostava muito desses assuntos, que ele falou assim, ó, eu vou gravar pra dar uma ajuda, porque eu gosto muito do Bizarrismo, eu gosto muito da Carol, mas assim, esses assuntos me pegam um pouco. Coitado, e era isso mesmo, a cada 2 minutos de episódio, ele tava lá, estou com medo, não sei o que estou fazendo aqui, e o Cris lá, dando uma apaziguada ali, pra ele ficar em paz no episódio. Não, mas o episódio foi bom, foram histórias muito boas, o Luca, apesar do medo, desenrolou bem, então vale a pena conferir. É isso mesmo. Bom, então sem mais delongas, a gente vai começar aqui, a gente vai puxar aquela vinheta assombrosa no coração de vocês. E aí quando a gente voltar, eu já começo com a nossa primeira história do episódio de hoje. Vinheta tocada e vamos para a história do Reddit, chamada O Terceiro Hóspede, que foi contada lá nessa magnífica rede de relatos e interações sociais, anonimamente, 8 anos atrás. A gente tá diminuindo o tempo, né, Cris? No primeiro episódio que você veio aqui do Bizarrismo do Além, era uma história de 12 anos atrás. Aí a gente ficou sempre 12, agora 8. Daqui a pouco a gente vai estar em histórias de 2025. Então, estamos ficando atualizados. A gente, aos poucos, vai se atualizando. E aí eu vou contar pra você, então, essa história do tal do terceiro hóspede, que essa pessoa contou lá no fórum, sobre histórias de terror reais, sobrenaturais reais que aconteceram com as pessoas. Ele começa assim. No ano passado, eu estava hospedado em um hotel com a minha mãe. Numa das noites, enquanto eu estava deitado na cama, percebi uma silhueta humana a uns 2 metros de mim. Achei que fosse apenas uma sombra e tentei ignorar, mas não consegui. Acendi a luz. Obviamente a silhueta desapareceu. Peraí, amigo, não é tão óbvio assim. A gente espera que desapareça. Ou não, né? Ai, meu Deus, por quê? Tô com medo agora. É porque se a silhueta desapareceu é porque era um fantasma mesmo. É verdade. Melhor que seja, né? Um fantasma do que um intruso. É, que se continuasse ali, poderia ser um assaltante. É verdade. Exato. Nessas horas, tenho medo dos vivos. Também. E aí ele falou, obviamente a silhueta desapareceu, mas quando eu apaguei de novo, ela voltou.
Tentei me convencer de que era só uma sombra, mas acredite, não havia nada naquele quarto que pudesse fazer uma sombra daquele jeito. Olhei várias vezes ao redor e também me ocorreu que aquela sombra não estava lá nas noites anteriores e nada tinha sido movido. Ela parecia exatamente a silhueta de uma pessoa. Eu nunca acreditei em fantasmas, mas naquela hora eu fiquei apavorado. Estava com tanto medo de olhar para aquilo que eu virei de costas e acabei dormindo. Nossa, coragem, porque eu não ia dormir nunca mais. Ontem eu tava vendo um filme e aconteceu justamente isso, que a pessoa, ela viu algo que ela julgou assustador e ela se cobriu, né, com a cabeça inteira e virou de costas pra coisa que ela achava assustadora. Eu fico pensando, eu nunca viraria minhas costas pra algo que eu tô com medo. Isso não é anti-instintivo? É, Não sei nem tipo se essa assim, palavra existe. eu poderia me esconder e tal, mas eu ia me dar um jeito de continuar olhando pra aquela coisa, pra ver se ela tá vindo. Mas virar de costas Exato. é coisa que pega de surpresa. Não sei não. Bom, mas a pessoa que falou, uma silhueta estranha, eu tô aqui nesse hotel há dias e não vi antes, só vi hoje, mas eu não acredito em fantasma mesmo, então eu vou virar de costas e vou dormir. Eu contei pra minha mãe na manhã seguinte e ela só deu de ombros, né? Ignorou solenemente, dizendo que eu deveria estar imaginando coisas. Ok, mas na noite seguinte, a sombra não estava lá e nem na outra. Uns dias depois, já de volta em casa, minha mãe estava fazendo algo na cozinha e eu sentado estudando. Sem nem se virar, ela disse: "Você se lembra da sombra da pessoa que você viu lá no hotel?" Eu respondi que sim. E ela então disse: "Eu também vi." Puta que... Na hora, eu gelei. A minha mãe não quis admitir que também tinha visto e eu achava que ela estava dormindo, porque ela não queria me assustar. Eu tenho certeza de que, se fantasmas existem, eu vi um naquela noite. A minha mãe acha que era o fantasma da melhor amiga dela, que tinha se tirado a própria vida poucos dias antes. Naquela noite, minha mãe tinha passado horas escrevendo uma carta longa para se despedir dela e tentar ter algum tipo de fechamento. Talvez a amiga dela também quisesse se despedir. Não sei se eu já contei essa história aqui, porque teve um episódio que eu contei uma história minha, né? Mas eu não sei se eu contei essa, mas a mãe do meu pai, né, a minha avó, morreu em fevereiro de 2004 e o meu irmão nasceu em março de 2004. Então ela não viu o meu irmão, né? Quando ela morreu, minha mãe tava grávida ali de 8 meses. Teve uma vez lá no Rio que eu tava dormindo, acordei, o meu quarto ficava do lado do quarto da minha mãe e do meu pai, onde meu irmão tava dormindo, né? Porque ele era recém-nascido. Eu acordei e eu ouvi uma sombra dentro do quarto. E aí fiquei cagado de medo, fiquei ali olhando a sombra e tal. Depois teve algum momento que eu acabei pegando no sono e dormi. E aí no outro dia eu falei pra minha mãe, mãe, eu vi uma sombra, coisa e tal, não sei o que, fiquei com medo. Daí minha mãe, na maior tranquilidade do mundo, falou assim: não, eu também vi. Era sua avó que tinha vindo ver o Cauã. Porque ela não tinha visto meu irmão, né, em vida, né? Aí ela, logo que meu irmão nasceu e voltou pra casa, minha mãe disse que viu o espírito dela lá no quarto, tipo, olhando pra ele no berço, assim. Ela falou muito tranquila, sabe? Não, eu vi, era sua avó, ela veio ver o Cauã. É isso que eu ia perguntar, né? Porque a sua mãe, você contou vários relatos sobre ela, né? E agora você contando esse, me parece que ela já tá, assim, super acostumada, assim, ela tem uma plenitude. Acho que ela se dá até melhor com o pessoal que já morreu do que tá vivo. Ixi, Maria, vai falar pra você, viu? Mas você tinha quantos anos? 8 e meio, né? Porque o meu irmão tinha acabado de nascer e a gente tem 8 anos e meio de diferença. E ela falando pra criança de 8 anos e meio. Foi a sua avó. Sua avó que morreu faz um mês, tava aí. É essa mesmo. A outra vovó, mãe? Não, filho, que faleceu mesmo. Né? Ainda há pouco ela veio visitar. Mas é isso, né? É isso aí. Um beijo para sua mãe, se ela estiver escutando aí o Bizarrismos do Além. Vai escutar. Falamos dela aí. Ela é uma grande estrela aqui do Bizarrismos do Além, estamos sempre citando histórias dela. Sim. Então, mando aí nosso agradecimento. E vou pedir que o filho dela leia a nossa próxima história, que é uma história que já foi contada lá no Antigo Testamento do Bizarrismos, nos nossos episódios de Assombrações Bizarras, e estamos trazendo aqui pra vocês. Então, pela primeira vez no Relatos do Além e pela segunda vez em narração do elenco do Bizarrismo. E o nome do episódio é O Sol Já Nasceu Lá na Fazendinha. Podia colocar aquela música do... Vou pedir pra edição colocar. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu, meus irmãos e meus pais nos mudamos para a cidade vizinha da nossa.
É uma cidade muito menor, mas por conta de uma proposta de emprego, foi a melhor opção para a nossa família na época. O salário era bem alto e fora da curva da região. Nós estranhamos, mas fomos mesmo assim, sem saber que o principal requisito para trabalhar ali era, na verdade, ser corajoso. Aqui vale ressaltar que era no ramo de fazendas e nossa nova casa era uma das casas que as famílias geralmente moravam quando iam trabalhar lá. Acho que era tipo um trampo de caseiro, assim, né? Eu acho que sim. Cuidar ali do lugar. Nos mudamos e no primeiro dia vimos que a casa onde moraríamos tinha uma mancha de sangue na parede. No outro dia, a polícia veio e disse que realizaria a perícia no local, pois um crime recente tinha acontecido. Um homem havia sido atacado, levado uma coronhada, foi arrastado pelo terreno e depois enterrado vivo. O local que enterraram o corpo era no mato ao lado da casa, perto da única árvore que tinha por ali. Para piorar, a árvore ficava perto da janela do meu quarto, mas esse não é o pior detalhe sobre ela. Com o passar do tempo, descobrimos que diversas pessoas já se enforcaram nessa mesma árvore, membros de famílias diferentes que moraram lá ou por perto ao longo dos anos. Tem uma corda amarrada no galho dessa árvore até hoje. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. O cara falou, nossa, a gente até estranhou que meu pai recebeu essa proposta. Uma grana boa pra gente ir e tudo mais. O salário bem alto e tal. Aí, bum, aí ele descobre que a casa aconteceu tudo de pior lá dentro. E também teve outras histórias que a gente contou aqui também, né? Que a pessoa vai e se muda. Ah, essa casa tava ótima, o preço muito bom. Aí vai descobrir que alguém faleceu lá dentro de forma trágica e ninguém consegue ficar na casa. Exato. A dica que eu dou é que quase nada é realmente bom. Você tá bem, amigo? Não, mas é que é tipo, recebi uma proposta pra trabalhar nos Estados Unidos, vou ganhar $10.000 pra Por limpar dia. neve. Pra limpar neve. Nossa, mas $10.000 pra limpar neve? Não, é uma proposta muito boa. Eles só vão precisar ficar com o meu passaporte, né? Pra não cair na neve, não estragar o meu passaporte. Eles vão acabar Que ficando com o coisa. meu passaporte. E Só também tem um isso. negócio que eles perguntaram de órgãos, se tá tudo bem, mas tirando isso, putz, não tem o que dar errado. Eles estão querendo saber do meu bem-estar, eles perguntaram até dos meus hábitos. Se Se eu eu bebo, se eu fumo. fumo, se eu me alimento bem, exato. Sempre tem uma pegadinha, pessoas desconfiem de tudo. Exatamente. Menos de nós aqui do Bizarrismo do Além, que queremos só o bem de vocês. Um beijo pra todo mundo. E a gente também não tem $10.000 pra pagar pra ninguém, né? Então... Não, muito menos. Negativos, talvez. Sobre a casa, andávamos à noite pelo corredor e as torneiras ligavam sozinhas. Até então a gente achava que era algum defeito que precisávamos arrumar. Gente, mas eles também são muito tipo... A proposta era muito boa, mas a gente achou tranquilo. A torneira ligava sozinha, mas a gente achou que era defeito. Tinha sangue na parede. A gente tinha sangue na parede, mas a gente achou que não era nada. Daqui a pouco a pessoa falou assim, que tinha um espírito me assombrando, mas eu achei que era holograma, não sei. De boa, exato. Foi impressão minha. Parabenizar essa pessoa, porque com certeza é uma família de muita paciência e muito pensamento positivo. Isso é bom. E muita coragem, exato. E muita coragem. Para ajudar, com o tempo, os eletrônicos da casa começaram a ligar também, principalmente o rádio e a televisão. Como não tínhamos nenhuma suíte na casa, apesar dela ter 6 cômodos, nós sempre tínhamos que sair dos respectivos quartos para usar o banheiro, o que nos fazia pensar 10 vezes se realmente iríamos ao banheiro ou não. Importante ressaltar que esses acontecimentos eram sempre à noite. Durante o dia, nunca dava problema ou alteração em nada. Quais os benefícios da luz do dia aí? Falar pra você, já é o segundo episódio que a gente fala disso. Exato. Deixe a luz entrar. Minha mãe relatava que sentia algo incomodando o pé dela à noite, como se alguém estivesse tentando puxar ou fazer pressão nos pés dela, além do lençol ser puxado sem explicação quase toda a noite. Eu e meu irmão acordamos várias vezes no chão, mas o mais estranho é que nossos travesseiros e cobertores também iam para o chão. Nós não sentíamos essa movimentação, mas quando acordávamos estávamos no chão, com travesseiro e coberta, dormindo normalmente. Com o tempo, começamos a ver pessoas dentro da nossa casa. Não eram vultos, as pessoas olhavam de volta para a gente. Ficavam parados encarando a gente de volta. A gente piscava, balançava a cabeça e a pessoa continuava lá parada. Então a gente que saía correndo da casa. Meu Deus, velho. Agora eu fiquei arrepiada mesmo. Choque. A vez que mais marcou foi quando vi uma pessoa parada ao lado da minha cama me olhando.
Não era uma pessoa comum. Ela tinha a largura de um pouco mais de um palmo de mão aberta e tinha os olhos pretos e ovais, como se fosse um ovo, só que tudo preto. Ela estava parada a um passo de distância de mim. Não fazia nada, só ficou parada me olhando. Mas eu nunca conto isso porque sempre acho que não vão acreditar em mim. Alguns brinquedos sumiram por um tempo e foram aparecendo de novo aos poucos. O mais estranho é como eles surgiam do nada, no pé do sofá, caíam de algum lugar do nada, sendo que não estavam lá antes. Um dos serviços do meu pai envolvia fechar a fazenda à noite, se certificando de que todo o gado estava no devido lugar, coisa e tal. Existia uma parte específica do terreno que os animais nunca iam, sempre ficava vazia. A fazenda tinha gados, cavalos, diversos bichos, mas nenhum ia para aquela região, mesmo sendo um espaço livre. Existe um pássaro chamado Mãe da Lua, e dizem que quando esse pássaro canta perto de alguma árvore é porque tem algum espírito por ali. Me arrepiei aqui agora. Por coincidência ou não, sempre que esse pássaro cantava, os animais se afastavam da região. Além disso, era uma sensação de estar sendo vigiado o tempo todo. Por diversas vezes já cheguei a acordar de noite e ver o gado correndo de um lado para o outro, todos agitados como se tivesse alguém ali. Nós chegávamos a checar, os gados estavam sempre assustados e não tinha ninguém lá. Era comum também ouvir cantoria ou assobios perto das árvores e nunca havia ninguém lá. Quando a gente checava uma árvore, escutávamos os barulhos em alguma outra árvore mais afastada, mas nunca chegamos a ver ninguém por ali. Moramos nesse lugar por cerca de 4 anos e fiquei sabendo que hoje em dia virou uma granja e a casa principal foi demolida, já que ninguém queria morar lá. Nenhum funcionário dos turnos noturnos ficam sozinhos mais. Virou uma condição obrigatória para a galera trabalhar lá à noite. Pedi para minha mãe mandar fotos da casa e da árvore. Envio para vocês assim que eu receber. Braba, tá? E ele enviou, tá? Ele enviou essas fotos pra gente. Inclusive, essas fotos foram enviadas para os membros do Clube dos Bizarristas. Então, se você tiver interesse aí em estar mais próximo do Bizarrismos e sabendo mais, né, recebendo esse conteúdo exclusivo, você pode entrar pro nosso clubinho. Na descrição desse episódio tem aqui os dois... Nossa, tô até nervosa com essa história. Tem aqui os dois links, tá? A gente tá no Patreon e tá no Apoia-se. A gente tem as histórias exclusivas lá e as imagens exclusivas também. Essa pessoa mandou pra gente. A gente contou essa história há uns 2 anos lá no Bizarrismos, e a gente ainda tem essas imagens e consegue compartilhar com os membros do clube. Mas, cara, muito bizarro. Eu até fiquei quieta aqui e falei, cara, muito tenso. Eu acho que 2 pontos, assim, me pegaram muito, que foi, primeiro, os animais, né? A perturbação pros animais o tempo todo, eles não ficavam tranquilos, né? Enfim, e até por eles entenderem o que tá acontecendo. Fiquei bem, assim, né, com essa parte, assim, fiquei bem chocada e chateada, mas também a parte de que a coisa foi piorando, né, gradativamente, conforme eles estavam lá ainda, e o fato dessas pessoas que eles viam na casa, né, desses espíritos, esses seres, não sei, ficarem olhando de volta pra eles, não era um vulto mais, não era uma coisa passageira, era uma coisa que tava parada lá na sua sala, te olhando nos olhos, e você sem ter o que fazer. Sim, pessoa da história, não sei se é ela ou ele, falou, né, que eles ficavam olhando, encarando, e aí o espírito, tipo, continuava olhando, encarando, até o momento que eles não aguentavam e saiu correndo. Então, não era tipo um vulto rapidinho, assim. Bom, tenso demais. Eu queria, né, mandar um abraço pra essa pessoa que mandou essa história. Ele nunca tinha compartilhado essa história em lugar nenhum, até porque até na própria história ele fala, né, que não conta algumas coisas porque ele acha que ninguém vai acreditar, e ele sentiu essa abertura em contar aqui no Bizarrismos, então muito obrigada, agradeço de novo. E é isso, gente, mandem as histórias pra gente, pra que a gente possa contar aqui e, né, enfim, repassar aí os relatos que pode ser que os outros não acreditem, mas a gente sempre acredita em vocês. Um fato curioso que ele falou ali, que eles moraram 4 anos na casa, né? Então, eram corajosos mesmo. É uma eternidade, se for ver o que estava acontecendo lá. 4 anos não é pouco. E você viu que depois que eles saíram, as pessoas não queriam mais morar lá, né? Tipo, ele falou que com o passar do tempo, eles tiveram que demolir porque ninguém queria morar mesmo, e agora ninguém fica nem no turno sozinho. Só uma coisa que me ocorreu aqui, né? Que ele falou que tinha árvore lá com diversos suicídios, né? E que eu achei muito estranho, né? O fato de ter uma corda
na árvore, né, já que... E eu ainda fiquei pensando, né, será que numa situação dessa, assim, tipo, lá no Sexta 13, um episódio que eu acho que até você tava, Carol, que a gente contou a história lá da floresta de Okigahara, né, Sim, sim. que a galera vai lá pra se suicidar e tal. E aí o pessoal na floresta tem todo um cuidado, né, quando as pessoas vão lá. E eu fiquei pensando, será que já que você tem uma árvore que é conhecida, né, por proporcionar ali suicídio pra galera, será que não valia a pena cortar essa árvore, não, talvez? Podia ser. Podia começar por aí. Inclusive nessa floresta, né, que a gente contou lá no Sexta 13, teve um influenciador que foi cancelado, né? Acho que é o Logan Paul. Que passou uma noite lá, não teve um negócio desse? Ele passou uma noite lá e ele filmou um corpo. Ah, isso eu não E sabia. aí ele foi canceladíssimo, ele teve um bafafá lá. Eu vou até pesquisar e se você estiver escutando isso no episódio é porque realmente foi ele e teve um bafafá. Mas, enfim, né, isso é um motivo de revolta que revoltaria até os fantasmas. E por isso eu vou contar a próxima história pra vocês, que é a última história do episódio. O título é O Fantasma Revoltado e é uma história inédita que foi enviada no nosso formulário anônimo dia 19 de outubro de 2025. Às 3h22 da tarde, essa pessoa mandou essa história pra gente, a quem interessar. Então, uma história inédita aqui, narração inédita, história enviada anonimamente ao Bizarrismos Podcast, contada no Bizarrismos do Além. E do dia que a gente tá gravando pro dia que essa história foi mandada, menos de uma semana, né? Então, assim, Você viu, né? tem 100% atualizado. Você vai, a equipe toda funcionando aí pra trazer o mais rápido possível a leitura. Então é isso, mais um incentivo, Cris. Muito bem mencionado. Sua história pode ser contada e pode ser contada rapidamente. Em tempo recorde. Bizarrismos Além. Em tempo recorde. Então vamos lá. O fantasma revoltado, vamos entender qual foi a revolta dele. A pessoa mandou assim: Olá, Bizarrismos do Além. Eu sou super fã do podcast. Adoro a maneira divertida que a Carol narra as histórias. Muito obrigada. Um beijo pra você. Bom, vamos à minha história. O meu nome é Joyce e do meu marido é Roger. Eu moro em uma casa super antiga. Pra ter ideia, a última reforma foi em abril de 1945. Tem até a data escrita na parede. É um sítio em que a casa foi feita por pessoas escravizadas. Reza a lenda que a esposa do antigo dono, há muitos anos, se envolveu com um dos escravos e o marido flagrou a traição. Então, o homem foi torturado e morto no galpão desta casa, onde, nos dias de hoje, o meu marido dorme. Nossa. Só para contextualizar, não somos separados, mas eu ronco muito, então ele resolveu fazer o quarto dele no galpão. Risos, risos, risos. Isso acontece nas melhores famílias, viu? Já não é o primeiro relato que eu escuto de casais tendo que dormir separados por conta da apneia do sono e uma roncadinha ali, que às vezes incomoda mesmo. Você ronca, Cris? Sim. Voltando à história. Em uma certa noite, acordei com os gritos do Roger. Corri até o galpão e a cama dele estava sacudindo sozinha, bem ao estilo O Exorcista, e ele estava gritando. Acordei ele. Então, ele falou que sentiu alguém agarrando o pescoço dele e sacudindo a cama. Mas ele não conseguia se mexer. E ouvia um homem gritando com muita raiva, mas não conseguia definir o que ele estava falando. Meu Deus, que tormento gigantesco. De vez em quando, o meu marido é acordado pelo fantasma revoltado. Eles deram um apelido pro fantasma. O marido dela, ele falou assim, cara, pode me sacudir a cama aqui, agarrar o meu pescoço, tudo exceto escutar os roncos da Joyce. Sim. Então, eu permanecerei aqui no galpão. E aí, então, de vez em quando, meu marido, né, ainda é acordado pelo fantasma revoltado. E, normalmente, ele, né, o fantasma, ainda dá um sacode na cama, mas nunca mais apertou o pescoço do meu marido. Também o fantasma entendeu ali que não é bagunça, né, pelo amor de Deus. Não, e meio que já virou até uma brincadeira interna entre eles, né? Tipo, o fantasma vai ali, balança a cama, tipo, ó, tive aqui, hein, tô contigo, não sei o que, tá, Você sabe, hein, que eu tô aqui. Aí o Roger já canta uma música ali do o Traje a Rigor, né, só, é o único Roger que eu conheço do Traje a Rigor. Referências. Já virou uma brincadeira ali entre o fantasma revoltado e o nosso querido Roger. Olha só que coisa, né? É isso, né? Fazendo do limão uma limonada. E aí, mas ele nunca mais apertou o pescoço do meu marido. O fantasma então entendeu ali os limites. Que o Roger tem dona. Que o Roger tem esposa e ela ia expor aqui pros 35 milhões de ouvintes. Aí o que aconteceu? Aqui em casa é sinistro.
mas eu já me acostumei. Tem vezes que a gente passa pelas portas e sente um sopro quente no pescoço. Eu vou te visitar, moça. As minhas gatas, cada vez que passam pelas portas, pulam como se não quisessem passar por ali. Já ouvimos correntes arrastando e a gente olha e não vê nada, só escuta o barulho. Bem, essa é a minha assombração bizarra. Beijinhos e tchau, tchau. Morarias nessa casa, Cris, ou nem? Você que ronca. Nem. Porque assim, Também o não. sopro no pescoço é bom, mas todo o resto não vale, né? Realmente aterrorizante. Eu acho que eu não moraria... Não moraria em nenhuma das casas que foram contadas aqui, muito menos me hospedaria no hotel lá da primeira história. Aqui, coincidentemente, as 3, né, falam de lugar que você fica hospedado de alguma forma. E não gostei de nenhuma das opções. Se tiver outra, excelente. Não. Eu tava tentando lembrar que o negócio, que... Sabe aquele filme Invocação do Mal? Sei. Então, aí tem um caso que eu tava tentando lembrar, que eu acho que é do primeiro filme, que é o Invocação do Mal, o primeiro, que é um casal que tinham 5 filhas. E aí, na época lá que começou a rolar umas assombrações na casa lá que eles estavam morando, o primeiro instinto, né, do pai e da mãe foi: vamos se mudar daqui, vamos pra outro lugar. E as meninas falaram que não queriam, não. Falaram que elas gostavam da casa e que elas meio que tinham aprendido a conviver ali com os espíritos e tal, que nem todos eram ruins, que nem todos faziam coisas ruins. É curioso, né, que a Joyce aí, pelo visto, se acostumou, né, que ela falou ali que a casa é bizarra, mas ela tá morando lá. E o caso lá da fazenda também, né, a família morou lá por 4 anos. Então a galera meio que se acostuma, né, com a situação estranha, por mais bizarro que seja, e deve atrapalhar ali o dia a dia, né, tipo, você ficar acordando à noite, coisa e tal, mas a galera meio que acostuma também, né? E ainda mais a Joyce, né, e o pessoal da Fazenda. Acho que principalmente o pessoal da Fazenda, assim, eles se mudaram por questão de trabalho. Então, não é só você se mudar da casa, né? Envolve outra decisão que tem que ser feita em relação a uma decisão profissional também, não é só pessoal. Então, eu entendo a pessoa ficar postergando isso e às vezes até tentar, acho que foi impressão minha. E aí os fantasmas lá da Fazenda falaram: não foi impressão. Agora eu vou aparecer no meio da sua sala e vou ficar olhando na sua cara pra você entender que eu tô aqui mesmo. Exatamente. Péssimo. Fiquei aterrorizada gravando isso aqui às 11 horas da noite. Para isso que estamos aqui, para compartilhar estes relatos bizarros do além, aqui no Bizarrismos do Além, quinzenalmente. Nós sofremos com histórias macabras para que vocês possam rir. Exatamente. Olha só o que fizemos, né, por vocês, e como recompensa vocês podem acompanhar aí o Bizarrismos, o Sexta 13, o Cris e eu nas redes sociais e nos nossos conteúdos aí que a gente lança. E eu vou aproveitar, né, o Cris, que tá aqui com a gente, ele falou sobre Invocação do Mal e tudo mais, e recentemente o Sexta 13 lançou um conteúdo excelente, um post aí no feed, contando a ordem cronológica, não foi isso? De como assistir? Foi. É porque os filmes foram lançados meio que a moda caralha, né? Então... vai e volta. E eu sou meio burro. Eu assumo tranquilamente isso, que eu sou meio burro. Então, pra mim, eu prefiro ver o filme na ordem cronológica dos acontecimentos e não na ordem cronológica do lançamento. Tem a Freira, aí tem o Invocação do Mal, tem... As histórias se conectam, mas não necessariamente é o filme 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. E aí agora, né, que lançou Invocação do Mal 4, se você aí que quiser reassistir todos os filmes pra você entender bem o que tá rolando em Invocação do Mal 4, você pode o quê? Reassistir na ordem certinha, que começa lá em 1952, com a Freira, até chegar nos anos 80, que é onde se passa a Invocação do Mal 4, né? Excelente! Obrigado aí por falar do conteúdo, Carolzinha, você é demais. Claro, e se a pessoa quiser saber do que estamos falando, ela entra lá no Insta, que é _Sexta13. Já vai estar lá esse post bem bonito esperando vocês. Então é isso, grandíssimo Cris do Sexta 13. Estas foram as histórias que a gente tinha pra hoje. Este foi o Bizarrismos do Além, número 7. Estaremos de volta aí daqui a 2 semanas, então, com mais episódios e bizarrices pras pessoas. Tem mais alguma coisa a dizer aqui? Que se a pessoa que tá ouvindo esse episódio hoje, agora, nesse momento, mandar uma história assombrada, a possibilidade dessa história já estar no próximo episódio daqui a 2 semanas é muito... É altíssima. Isso aconteceu com a pessoa, com a Joyce, por exemplo. Exato. E pode acontecer com você também. Muito bem lembrado. Você pode ser a próxima Joyce. E você pode ser a próxima Joyce. Quer você ronque, quer não. Então que ronquem os tambores? Não. Então é isso.
Uma boa noite de sono pra todo mundo. Uma boa noite de sono pra todo mundo. Que a casa de vocês ou o hotel não esteja assombrado dessa maneira. Nos vemos daqui 2 semaninhas. Um beijinho e tchau, tchau. E o amor supera tudo, até o ronco.